Bom dia a todos. Obrigado, deputado, pela menção. Primeiro de tudo aqui, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos motoristas por aplicativos que estão aqui nos aguardando para escutar o que viemos aqui falar sobre a nossa representatividade. Agradecer muito também ao senhor Danilo, deputado Danilo Baiense, por nos receber e ser um dos membros da primeira frente parlamentar em defesa dos motoristas de aplicativos do Brasil. Poucos sabem disso. Foi a primeira frente do Brasil. O deputado Vandinho Leite também gostaria de agradecer, que foi o presidente dessa frente parlamentar e que ela serviu de norte para todo o Brasil ir atrás dos seus direitos, os motoristas irem atrás dos direitos. Agradecer o deputado e presidente dessa casa, Marcelo Santos, que nos recebeu na segunda-feira, no dia da nossa manifestação. O grande amigo, a partir de agora, nosso grande amigo que eu não conhecia, o Coronel Wellington, que fez também, ajudou aos meninos aqui. Nós fomos à casa do presidente, à sala do presidente, e tivemos uma boa reunião. O deputado Gandini gostaria de agradecer também, que recebeu alguns dos nossos motoristas para que pudesse passar as suas necessidades. E, por fim, aqui agradecer os meninos que estão aqui, o nosso vereador de Guarapari, Marcelo Rosa, nosso amigo. E vamos começar. Eu sou Luiz Fernando Miller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos aqui do Espírito Santo, desde 2018. E a gente passa por muitas situações complicadas. Nós somos hoje a maior categoria do Estado do Espírito Santo e talvez a maior categoria do Brasil. Nós tivemos uma série de manifestações durante esse mês agora. Dia 26 tivemos muitas manifestações no país inteiro. Dia 1º tivemos a nossa. E agora, ontem teve em São Paulo, na qual foram contabilizados mais de 2.000 veículos. No Rio de Janeiro, dia 26, teve um engarrafamento de 92 quilômetros. Então, vê a importância da categoria, vê a importância dos motoristas de aplicativos economicamente para esse país. Esse país hoje não anda sem o motorista de aplicativo. Muitos dizem que nós somos desunidos, mas não somos desunidos, não. Nós somos uma categoria diferente, porque quando um policial civil faz uma greve, quando um motorista de ônibus faz uma greve, eles, no final do mês, eles têm o dinheiro deles. Quando a gente convoca uma manifestação, aquele motorista de aplicativo que não comparece, ele deixa de receber, ele não recebe, porque nós somos autônomos. Então, muitas vezes, o motorista ele prefere botar comida para dentro de casa, pagar o seu carro, do que, às vezes, vir se manifestar, mesmo sabendo que é para o bem dele. A MAPES, os motoristas de aplicativos, durante a pandemia, foram os responsáveis por transportar os doentes desse estado, porque o SUS, o governo do estado, não dava condições de transportar essas pessoas que estavam enfermas. E nós, motoristas por aplicativos, que fizemos o transporte arriscando a nossa vida. O governador nos colocou como um serviço de utilidade pública, mas não teve a capacidade de nos ajudar com uma cesta básica, ajudar o motorista por aplicativo que estava em necessidade e tendo que entregar os carros. E isso é ser utilidade pública? É isso ser um serviço essencial? Não é. É simplesmente abusar de um serviço que é essencial para a população, mas que não é considerado essencial. É muito diferente. O que eu vim falar aqui hoje é sobre a PL 12 de 2024. A PL 12 de 2024, ela foi concebida, ela nasceu numa campanha do presidente Lula, uma promessa de campanha em regulamentar o serviço por aplicativo. Somos a favor de uma regulamentação, sim. Somos a favor que se tenha garantias previdenciárias, que se regule o mercado, mas não do jeito que está sendo feito. Esse projeto foi trabalhado entre o governo federal, as grandes empresas de aplicativos e os sindicatos por um ano, mais de um ano. E simplesmente no dia 5 de março, o presidente Lula simplesmente impôs que essa regulamentação fosse votada em regime de urgência, 45 dias. Como que um projeto, de uma hora para outra, mal concebido, mal feito, que irá prejudicar tanto a população quanto os motoristas por aplicativos, tem que ser votado em 45 dias. É um absurdo isso. Então, quando nós vimos o projeto de lei, porque foi divulgado em cima da hora, no dia 5 de março, e nós, motoristas por aplicativos, os verdadeiros trabalhadores, os verdadeiros representantes, fomos expulsos do grupo de trabalho porque os sindicatos simplesmente queriam abraçar. Então, esses sindicatos nasceram agora. Esses sindicatos, em 2018, quando a gente estava lutando em Brasília, 2017, lutando em Brasília, pelo direito de dirigir, porque um deputado queria placa vermelha, queria que se limitasse a quantidade de trabalhadores na rua, nós estávamos em Brasília lutando. E os sindicatos não existiam, não fizeram nada. Quando morre um motorista, o sindicato é o último a aparecer. Aqui no Espírito Santo é um pouco diferente, mas no restante do Brasil, eles só querem saber de arrecadação. E essa PL 12 de 2024 não é diferente. Ela quer saber de arrecadação. Tem pontos positivos, né? Como eu vou mostrar aqui. Tem um ponto positivo que é a criação da profissão. É importantíssimo para que nós tenhamos benefícios, como a compra de carro com isenção do IOF, aqui pelo Estado do ICMS, do IPVA.
Então, tem esse ponto positivo. E, no meu ponto de vista, um benefício é a obrigatoriedade do pagamento do INSS. A gente vê como muitos acidentes, e às vezes o motorista ou motociclista não tem condições de pagar o INSS ali, ele não paga. Então, ele fica às custas do Estado, a família, quando ele vem a faltar, sofre porque não tem aquele benefício. Então, eu sou a favor, sim, da obrigatoriedade do INSS, mas não do jeito que está hoje. Hoje, o governo federal, através dessa PL, que se passar essa PL, que a gente chama de uma PL do retrocesso, essa PL vai fazer com que o motorista por aplicativo não seja mais MEI. Então, o que vai acontecer? Como que eu vou emitir uma nota fiscal? E isso vai influenciar em quê? Estimativas feitas por procuradores federais do Ministério do Trabalho dizem que a arrecadação será de 246 milhões por mês, mínimo. Por que isso? Quando a gente paga um MEI, a gente paga em torno de R$ 76 por mês. Eu tenho MEI, mas muitos não têm. Então, o governo estipulou o quê? Dentro de um universo de 100% da arrecadação, ele estipula que 25% é o nosso lucro. Então, em cima desse nosso lucro de 25%, ele vai cobrar 7,5%, compulsório, pagou. É ruim? Não. Mas ele está estipulando também que a operadora, Uber, 99, entre outras, vão pagar 20%. Opa, então você já soma aí, já dá 27,5%. Peraí, vamos calcular um pouquinho? No universo como divulgado pelos sindicatos, se o motorista ganha em média R$10 mil por mês, com o total da contribuição vai chegar a mais de R$700, 10 vezes mais que o MEI. E eu vou me aposentar com salário mínimo. Eu contribuo 10 vezes mais e vou me aposentar com salário mínimo. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, isso precisa ser mudado. E dentro desse universo, o deputado Danilo Baiense e Coronel Wellington, ninguém pensou no imposto de renda. Hoje, quando a gente é MEI, quando nós somos MEI, pela regra anterior, nós tínhamos até R$81 mil de uma margem para não pagar o imposto de renda. Deixando de ser MEI, nós vamos pagar pelo regime atual, entre 22,5% e 27,5%, que é a média que o motorista ganha. Ou seja, é 27,5%, mais 7,5%, acabou. Nós não temos lucratividade em cima disso. Deputado, o senhor que participou da frente parlamentar, esteve aqui brigando com a Uber, com a 99, aqui ferrenhamente pela nossa segurança. As contas que a gente faz hoje, desde a apresentação do projeto de lei pelo presidente em regime de urgência, os valores de corrida despencaram. Ou seja, por que isso? A gente entra num grande problema dos pontos negativos. A gente fala ali sobre a subordinação ao sindicato. Hoje o motorista ele trabalha a hora que quer, da forma que quer. O governo está dizendo o seguinte: olha, vamos fazer uma negociação e a partir de hoje são 8 horas trabalhadas. Mas, se o sindicato permitir, através de uma convenção coletiva, uma negociação coletiva, vocês podem trabalhar 12. Espera aí, nós hoje trabalhamos 12, 14, 16 horas por dia para poder trazer o sustento para dentro de casa, porque eu sou motorista também, sou motorista de aplicativo. Então está errado. Foi o que eu falei sobre a supertaxação do INSS. Somos a favor do pagamento do INSS. Não podemos deixar nossa previdência social falir. Mas é importante demais que seja justa. E quando esse valor de 20% vai ser tributado para a operadora, como disse o nosso amigo lá em Brasília, que estávamos em Brasília semana passada, ele nunca viu na vida dele uma empresa ser taxada em 20%, bater palma para o governo e sair abraçado com o presidente. Impossível isso. Como que você é taxado e você sai abraçado com o presidente da República? Tem alguma coisa errada. Mas sabe o que está errado? É porque não é a empresa que vai pagar. Quem vai pagar somos nós, motoristas, e vocês que são usuários. Porque a empresa vai repassar esse prejuízo, ela não vai perder o lucro dela. Quando a gente fala dessa redução das horas de trabalho, foi o que eu falei. A gente vai ter que pedir bênção aos sindicatos. O valor por hora trabalhada que é gravíssimo. O governo fez um cálculo mirabolante de R$ 32,09 por hora trabalhada. Note-se o seguinte, é hora trabalhada para o motorista, a partir da hora que ele sai de casa, liga o aplicativo, até a hora que ele vai embora. Mas o governo fala assim, não, sua hora trabalhada vai ser no momento que você embarcar o passageiro e deixar o passageiro. Isso vai fazer com que a gente trabalhe muito mais. Mas como que a gente vai trabalhar mais se não pode? Não tem jeito. Então as coisas são feitas engessadas. Tem que ser por hora online, a gente trabalhando. Por que isso? Porque eu saio de casa, vou buscar a pessoa, fico rodando, espero. E um detalhe, quando a gente compra óleo, troca o óleo do veículo, é por quilômetro rodado, 7 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, troca o pneu com 40 mil quilômetros, tudo é baseado em hora trabalhada. Mas o governo, em quilômetro rodado, o governo fala assim, não, vocês vão ter que receber por hora trabalhada. Nos países onde aconteceu esse mesmo modelo, a renda do motorista caiu entre 20% e 30%.
Num Brasil onde a gente tem milhões de desempregados e que o Uber, o aplicativo deveria vir como uma renda extra e se tornou como uma renda principal de muitos trabalhadores por causa de políticas públicas, por causa da falta de emprego, por causa dos baixos dos salários, por causa da pandemia, o aplicativo hoje vem como a salvação da lavoura. E com isso abre-se campos de lava-jato, oficinas, locações de veículos. Hoje o motorista de aplicativo movimenta mais de 1 bilhão por mês, ele representa quase 1% do PIB, 0,01% do PIB, que dá quase 1 bilhão. Então, nós estamos aí na área de serviços, só perdemos hoje para a área de transporte público. Então, a gente precisa ser visto com mais carinho. Então, o que acontece? Se a gente não puder trabalhar, não puder exigir os direitos e fazer com que essa PL caia, o serviço de motorista de aplicativo vai ficar péssimo. Muitos motoristas vão deixar de trabalhar. Um detalhe, deputados, que não está no projeto. Se eu tiver algum outro emprego com CLT, esse valor do INSS não vai ser cumulativo. Um secretário do ministro do Trabalho que nós estivemos em Brasília falou, não, mas vai ser feito. Ora, se vai ser feito, por que não está no projeto? Tem que esperar reclamar? Qual o problema disso? De fazer um projeto Frankenstein igual está sendo feito, um projeto retrógrado que não nos ajuda. O valor das corridas hoje, para vocês, se essa PL passar, vai aumentar. O usuário vai sentir no bolso, cada vez mais, com o transporte público ruim que nós temos hoje, no Brasil inteiro, mas vai pagar mais. Por quê? Porque a empresa não vai perder dinheiro. E aqui, ó, é um post das nossas manifestações que os motoristas de aplicativo precisam ser ouvidos. Nós não fomos ouvidos. O governo até nos chamou, deputado, na semana passada para conversar a portas fechadas. A portas fechadas nós não vamos conversar. Tem que ser aberto, às claras, porque a gente sabe o que esse governo faz quando é com portas fechadas. A outra, que a gente está aqui, muitas pessoas são a favor de sindicatos, são contra, isso independe, é o direito de cada um. Só que por que o sindicato não nos representa hoje? Porque nós não fomos ouvidos, nós fomos expulsos do grupo de trabalho, porque os sindicatos não queriam. Inclusive o ministro Marinho, temos gravações dele com a gente em reunião, que ele nos prometeu entrar no grupo de trabalho, mas os sindicatos não deixaram. E seria bom se o sindicato fizesse um projeto bom, excelente, teríamos que bater palmas, mas é ruim, só visa arrecadação, só visa a parte de ter filiados. Sabemos que a Constituição hoje veda isso, você tem que escolher, você pode escolher ser sindicalizado ou não, mas não está legal, não está bom. Deputados, como eu falei aqui, essa é a crítica que a gente tem à PL 12 de 2024. Mas vai além, nós vamos pensar aqui micro, dentro do nosso Estado. Eu já tive várias vezes aqui nessa casa, nesse mesmo lugar, ajudei a fazer alguns projetos de lei e que nenhum deles foram à frente. Nós temos um projeto principal, deputado, que é a Lei 11.044 de 2019, na qual o deputado Pasolini, que foi um grande membro dessa frente parlamentar, ele ajudou que os motoristas de aplicativos tenham isenção do ICMS para os motoristas de aplicativos para carros novos. O que aconteceu? Foi aprovado, o governador sancionou. Mas foi para o CONFAS, sumiu, ninguém fala mais nisso. Enquanto isso, alguns outros estados já estão fazendo. Então, eu queria pedir a ajuda dessa casa, de vocês que estão aqui, e dos deputados que estão virtual, que vejam isso para a gente, olhem isso. Temos aqui o projeto de lei 814, de 23 de 9 de 2019, a lei 3309, que define aqui a isenção do IPVA para a compra de veículos novos aqui no Espírito Santo. Isso está parado desde 2019 a 2020. Não anda nessa casa. E a gente está aqui, ó, todo mundo, que eu tenho certeza absoluta que quando às vezes anda, fala assim, poxa, esse carro está ruinzinho, esse carro está estragado, não está conservado, vem em virtude das tarifas baixas, mas também da falta de incentivo do governo para nos ajudar. Outros estados já estão fazendo isso e nós saímos na frente no Espírito Santo, só que os outros passaram à frente. A gente não entende por que está parado. Tem a indicação que é a isenção do IPVA para veículos movidos a GNV. O governo federal, o governo estadual prega a energia limpa. Estamos aqui com GNV, os ônibus já estão com GNV. Tivemos a S-Gás agora privatizada pelo Grupo com o Grupo Energisa. E o que acontece? Isso está parado. Está lá parado. Por que não dá um incentivo? Mais de 50% dos motoristas de aplicativo do Estado do Espírito Santo, no universo entre 25 mil, usam GNV. Só que o GNV está quase no preço do álcool. Não vale a pena, está todo mundo tirando o GNV, está todo mundo, as empresas de conversão estão falindo. Afeta economicamente. E a indicação que vem aqui com a nossa amiga que falou da hemofilia, dos autistas, existe uma indicação para espaço de embarque e desembarque de motoristas para aplicativos aqui para os passageiros. Hoje nós somos multados quando a gente para no ponto, nós não temos lugar para parar e o passageiro quer que a gente pare e a gente para ajudar, mas somos multados. Tem essa indicação, hospitais, shoppings, a gente pode fazer melhor para isso, para ajudar essa categoria que é gigante e é tão sofrida. Todos nós aqui somos ex-empresários, ex-funcionários de CLT que resolvemos ou escolhemos ou fomos jogados para trabalhar como motorista de aplicativo e com muito orgulho. Tá? Então, deputado, eu quero botar essa fala do deputado, do governador Casagrande, ele fez essa promessa para todos os motoristas de aplicativos do Espírito Santo. Pode rodar, por favor.
Mais algumas propostas nossas para os próximos 4 anos. Nós vamos reduzir o percentual de ICMS, o gás natural veicular, né, de 17 para 12, para a gente poder dar mais condições de trabalho a todos que usam gás veicular, mas especialmente aos taxistas, aos motoristas de aplicativo, para que eles tenham uma redução de custo e possam ter uma renda maior. Para nós é fundamental que a gente vá dando a esses profissionais a capacidade de sobreviver e ter uma renda melhor para sustentar a sua família. É 40, governador Casagrande. É 40, governador. Realmente ele é o nosso governador, mas não fez. Está aí parado e a gente perdendo dinheiro, a gente tendo que pagar cada vez mais pelo GNV. Tivemos reunião com o Munir Abud, com o vice-governador Ricardo Ferraço, e não foi cumprido. Não foi cumprido. Mas será que vai deixar para o último dia? Impossível. Por último, quero agradecer e pedir só uma frasezinha que peço uma ajuda para vocês em nome da nossa associação. O governador falou que nós somos uma classe de utilidade pública, uma classe de serviços essenciais. Eu queria pedir uma ajuda a vocês, que nos dê um caminho para que a MAPES, que é a Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, a primeira do Brasil, a primeira do Estado e uma das consideradas as 4 melhores do Brasil, a conseguir um título de utilidade pública, para que a gente possa criar condições para os motoristas por aplicativos a terem melhores condições de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Fernando. As reivindicações são muito justas, inclusive com relação à utilidade pública. Eu gostaria que você passasse o nosso gabinete lá na 401, lá com a Mariana. Nós estamos nessa luta já há bastante tempo. Os motoristas de aplicativo já estiveram aqui conosco agora, recentemente, essa semana. Nós já solicitamos a nossa assessoria que encaminhasse para o senador Magno Malta e também para toda a bancada aqui do Estado do Espírito Santo. Nós estamos lendo ali as placas ali, os motoristas não foram ouvidos, não a PL 12 de 2024, fim do regime de urgência. Nós temos também lá os sindicatos não nos representam, não a PL 12 de 2024. E outra placa ali, quem vai pagar a conta são os passageiros e motoristas, não a PL 12 de 2024. Conte conosco, sempre estaremos aqui à disposição de vocês, não somente eu, mas como também os 30 deputados dessa casa. Ok? Muito obrigado. Presidente, pois não, deputado Coronel. Parabenizar, não é, o Luiz Fernando, em nome do qual eu cumprimento todos os motoristas de aplicativos pela coragem, determinação, pela clareza da sua fala. Felizmente, os motoristas não foram ouvidos. Se a lei é destinada à regulamentação da sua atividade, eles teriam obrigatoriamente de ser ouvidos, né? Então, como a placa está falando ali, quem vai acabar pagando a conta são as pessoas, é o contribuinte e os motoristas. Então, isso a gente não pode admitir. E com relação ao que você falou sobre o aspecto de você só ser contado o horário quando você pegar a pessoa, toda a legislação, inclusive, que ampara os servidores, nessa nossa legislação, desde que você saia de casa, no seu trajeto regular para o trabalho, até a sua volta nesse trajeto regular também, você é amparado. Então, nada mais justo do que vocês também, a partir do momento que vocês saem de casa, vocês também têm esse amparo e já contar como tempo civis. Então, parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Antônio. Deputado Coronel Egger.